que nas conclusões, e como disse, eu não quero estar aqui ainda a adiantar muito, porque se fosse por tema a tema, varia pelo menos mais uma hora a falar disto. Deixa-me saber. Mas como disse, depois no documento poderão ver. Deixa-me perguntar aqui aos jovens que temas é que eles gostaram mais. Pedro. Exatamente. Bom, eu aqui dizer, Zé Carlos, que acho também que este projeto permitiu-nos as nossas estruturas partidárias. Eu estive apenas em um. Aposto que gostaste mais foi do ambiente. Não, gostei de todos porque tivemos sempre representação, a Juventude Socialista, em todos os debates, e acho que era o que eu ia referenciar. Acho que nós, próprias Juventudes Partidárias, também nos demos a conhecer a nossa estrutura com este projeto. Sim, acho que é importante uma estrutura partidária também não se dar a conhecer apenas pelo Presidente, para dar a conhecer quem são as pessoas, e acho que todos nós fizemos esse papel, e acho que este projeto também nos permitiu isso mesmo. Eu acho que, de facto, fizemos, na maioria dos tópicos que debatemos, acho que nós debatemos todos aqueles que são os temas, se calhar, mais importantes e essenciais, desde o ambiente, que é essencial hoje debatermos as questões ambientais, porque atravessamos uma crise climática que nos terá graves consequências no futuro. Sim. Mas a saúde também é importante, e em Amarante, sim, o facto de, quando falamos em saúde, nós temos obrigatoriamente que falar no hospital, no nosso hospital, que tem excelentes condições e que não tem os serviços que deveria ter para servir a nossa população, e depois passar nas questões como o Ricardo referia, como o desporto, como a economia, a própria cultura e a educação. Eu acho que são temas importantes para o nosso Conselho. Eu acho que, por exemplo, na questão da cultura, Amarante respira cultura, desde os bombos, desde a viola amarantina, passando pelos ranchos, a Amadeu de Sousa Cardoso. Eu acho que Amarante é, sem sombra de dúvidas, uma cidade cultural e que deve, de certa forma, debater aquelas que são as suas raízes, e a cultura é uma das nossas raízes. E, portanto, também falavas aqui nisso, eu acho que depois alargar também... Mas não há um que tu consigas dizer que gostasses mais, pois já percebi que não vais dizer que gostasses. Eu acho que foram todos essenciais, e tocamos nos pontos-chave, e aqui há bocado também referenciavas a importância da esquerda e da direita, e aproveitando, aí fizemos um debate, acho eu, sobre juventude, cidadania e a própria política e futura. Eu acho que são temas que todos eles tocamos naqueles que eram os pontos-chave, e, portanto, eu acho que todos eles tiveram a importância. E o Ricardo dizia isso mesmo. O Ricardo quer... Não é Ricardo? Quer dizer, tu querias que estivessem todos os temas se ligassem, no fundo, não é? Mas, Carlos, deixa-me perguntar ao Carlos, por favor, qual é o tema... Eu aposto que o Carlos vai dizer que é a economia amarantina. Mas Carlos, realmente tu podes dedicar a ser vidente. É a tua área, não é? A tua área também. Isto é preciso explicar que é a tua área, por isso tu gostas, se calhar é o tema que mais te diz. Eu estava a ouvir a perguntar ao Pedro quais são os temas prediletos, e já estava a pensar, quando passou a pergunta... Economia, pois. Economia já ia sair. Não, mas começando pela economia, eu diria que, pronto, qualquer um dos temas que eu disse no início, evidentemente que foi relevante, sem dúvida nenhuma. No que concerne a economia, eu acho que foi importante no sentido de que muitas vezes os jovens acabam por discutir de forma mais aprofundada outros temas, e eu acho que, desse ponto de vista, nós temos também a economia e a economia amarantina como um dos temas. Foi importante, porque eu não tenho nenhumas dúvidas que é um dos grandes desafios para a nossa terra. Eu acho que foi importante nós realmente, e acho que passou essa mensagem. Eu não estive presente nesse debate, a JSD esteve representada, não por mim. Tu faltaste no debate sobre a economia? Nós fomos rodando, digamos, eu fui a alguns, depois outros elementos, pronto, fizemos também a JS também para fazer o mesmo, a JP, ou seja, houve aqui para no fundo, que realmente Amarante... Claro, estou a brincar. E esses outros, mas realmente fiquei no meu predileto, fiquei de fora. Muito bem. Mas fui bem substituído. Mas eu ia dizer que foi importante, porque penso que ficou a mensagem de que realmente nós temos que ter em Amarante uma iniciativa privada pujante, que isso é o fundamental, e falou-se realmente de indústrias que no passado, como a metalomecânica, o turismo, a construção civil, a indústria das madeiras, que realmente no passado deram um grande prestígio e emprego na nossa terra, e que é fundamental realmente que voltem a ter. O turismo nos últimos anos em Amarante realmente conseguiu crescer, a metalomecânica também está com força, a construção civil também, portanto acho que é fundamental nós realmente potenciarmos
esses setores de atividade. Nós sabemos que para isso também foi um dos aspectos que eu gostei de ouvir naquele debate, a questão das áreas de acolhimento empresarial, as chamadas zonas industriais, que é essencialíssimo e também é um aspecto que a Câmara Municipal coloca como essencial para nós conseguirmos captar investimento face aos municípios que nos rodeiam, porque eles, quando querem tomar uma decisão onde é que se vão localizar, nós temos que ser competitivos, temos que ter aqui locais onde eles se possam efetivamente instalar, e isso é essencial para nós trazermos emprego e riqueza para Amarante, porque ninguém tenha dúvidas que sem empresas não é possível criar riqueza. A iniciativa privada é que é o motor da economia. Eu acho que isso é importante para nós jovens, nomeadamente, porque nós só podemos ter emprego na nossa terra se tivermos aqui mais empresas e mais investimento. A política foi também um debate que eu gostei, discutimos a direita e a esquerda, o papel do Estado na economia, depois daí partimos para a participação e para a importância das juventudes partidárias e perceber de que forma as juventudes partidárias em Amarante são importantes para a discussão política e para a participação dos jovens. O debate da cultura também, evidentemente, o Pedro acabou de referir, realmente que nós temos um património valiosíssimo nessa área, como Pascoais, a Madeira Sousa Cardoso, a Agostina Bessa Luís, a Viola Amarantina, ou seja, uma série de áreas e de personalidades em que somos realmente um conselho que dá cartas e que deu cartas no passado, e efetivamente também foi muito interessante. A parte do ambiente, que foi o debate inicial, penso que ninguém... Sim, eu já percebi que vocês gostaram deles todos. Sim, no fundo, eu comecei talvez pelos dois, a saúde também. Que te dizem mais? Sim, claro. Amarante, todos... também um aspecto essencial para Amarante. Portanto, qualquer um deles, é como eu digo, foi muito relevante. Sim, os temas são importantes, todos eles. Sim, é óbvio. Deixa-me então ouvir aqui a Sara, porque a Sara não teve o seu tema predileto, que é a justiça. Pois não. Gravíssimo, gravíssimo. O Ricardo não se lembrou de falar sobre a justiça em Amarante, que anda pelas ruas da Amargura. O problema é que a justiça não é só em Amarante, não é? Tínhamos que falar aqui a nível nacional. O problema não é só em Amarante. Por isso é que também não surgiu esse assunto, porque não é específico para a nossa cidade, não é? Pronto, senão era um tema... Mas consegues fazer assim um apanhado daquilo que... O que é que tu achaste, assim, dos temas que foram debatidos? Achaste-os... Não, e as conclusões que tiraste? Sim, os temas foram bastante interessantes. Acho que os jovens, nós demos uma participação bastante positiva, chegamos a conclusões até bastante relevantes. Eu participei, por exemplo, da educação, e acho que todos concordamos que é necessário e urgente, e agora vemos nisso que é necessário uma reforma urgente na educação. Se tivéssemos falado na justiça, dizia exatamente a mesma coisa na justiça, não é? Porque também é necessário. Mas de uma forma geral, todos nós demos apontamentos e falámos todos bastante positivos. Claro que há sempre aqueles assuntos em que nós gostamos mais, ou que nos identificamos mais, ou até que são mais apelativos até para a população. Acho que há alguns, se calhar o tempo que debatemos sobre eles foi até pouco. Há assuntos que têm muito sumo e o tempo não é suficiente para conseguirmos passar a mensagem que queremos e mesmo às vezes pelas suas características. Por exemplo, já referiram aqui o ambiente. O ambiente é um tema que tem que ser bastante discutido. Não é só uma hora, porque temos aqui muitos pontos que poderão ser falados. A nível da saúde também é um tema bastante importante, que eu também penso que participei também no da cultura, que esse eu acho que foi o meu tema predileto. Eu participei nos três, gosto bastante dos três. O ambiente, claro, que nos diz a todos respeito, a saúde, tendo em conta aqui também a minha costela de socorrista, claro que a cultura, também tendo aqui a minha parte musical, gosto bastante. É um tema que temos muito. E diz-me muito, eu gosto muito desses. A participação de todos foi bastante importante, acho que e gostava que até, e isto foi online, não é? E só isso já fez diferença. E eu acho que se isto tivesse sido feito com o público, acho que nós conseguiríamos obter resultados ainda melhores. Por acaso era o meu gosto que eu tinha, não é? O meu objetivo, claro que de todos nós, que isto fosse presencial, que era para estar ali em contacto direto com os jovens e pô-los no debate e obrigá-los também a fazer algumas questões, interagir com eles. Acho que tínhamos outra... Era o ideal. Era aquilo que tínhamos falado. Assim, já foi muito bom, acho que já foi muito bom. Mas essa ideia, estás a ver, a ideia que tu estavas a lançar foi aquilo que há pouco falámos. Temos que organizar aqui um festival, Ricardo, com música, cerveja, termossos e jovens a darem a sua opinião. Sim. A discutir assuntos de política. É discutir no sentido de trocarem ideias. Sim. Ricardo, tu, entretanto... continuas com o projeto a trabalhar e continuas com novas rubricas na tua página, pelo menos na tua página de Facebook.
o Info Mais. Eu queria só que me explicasses muito rapidamente o que era isto, por favor. Desta especial? Do Info Mais. Ok. É uma rubrica de divulgação de diversos temas, seja do património, seja do emprego e das oportunidades para os jovens, seja da cultura, seja ao mesmo tempo das possibilidades ou das áreas mais apropriadas para fazer desporto, para praticar desporto. E nós tivemos essa ideia, em conjunto com a nossa equipa, de fazer uma divulgação geral destes tópicos, e penso que, nomeadamente, o do emprego e das possibilidades de emprego e de pesquisa, por exemplo, que são muito importantes, dado o contexto em que vivemos. E, ao mesmo tempo, eu posso já dizer que também tivemos outras rúbricas, como Sabias Que, em que demos um conjunto de dados mais interligados com os temas dos debates, falámos de curiosidades, falámos de alguns dados no ambiente, na economia, na saúde e por aí fora, e ao mesmo tempo uma rubrica que me deu um gozo em especial, porque eu sou apaixonado pela cultura e pelas artes, e tivemos uma rubrica de jovens do outro tempo, em que falámos dos grandes vultos de Amarante, como Agostinho, o Amadeu, o Pascoais, o Acaciolino e outros, e foi muito importante para passar esta mensagem, uma vez que, como disse um filósofo que eu gosto muito, que o Edmund Burke disse que a sociedade é um acordo dos vivos, dos mortos e dos que irão nascer. Eu considero que essa também é uma mensagem que este projeto passa, ou seja, que quando falamos de futuro, qualquer futuro nasce de um passado, de uma memória de um passado e das ações do presente. Por isso é intemporal, é algo que não está apenas vocacionado para uma área em específico, mas sim algo que nós quisermos dar uma amplitude mais lata e ao mesmo tempo de divulgar a riqueza enorme que Amarante tem em diversos temas, capítulos. Foi essa a nossa ideia. Muito bem. E agora, só para terminar, então já estamos na fase final do nosso programa, da nossa reunião de hoje. Que conclusões e que ponte no futuro? A nossa ideia... Isto já é um desafio, Ricardo. Isto já é mesmo encostar-te à parede, vais ter que continuar com isso. Sim, claramente. Aliás, eu também, o meu herói de ficção é o Dom Quixote, por isso já podemos ver o caminho em que parâmetros é que eu paro, por isso tem muito a ver com encarnar aqueles valores que defendemos e lutar por eles, e isso é fundamental, e considero que, pelo menos ao longo da minha vida, tenho feito esse esforço para promover pontes, para promover o contacto, o diálogo, porque eu costumo até dizer que monólogos é só com Deus, e por isso mesmo eu gostaria de até possivelmente dar um seguimento também com formatos novos, pensar nisso, é uma questão depois de debater com os colegas e com as associações, mas penso que podemos ter, em primeiro lugar, houve algo que penso que foi inédito aqui no município, uma participação mais dinâmica, uma participação que aglomerou as associações cívicas e partidárias, uma participação que ao mesmo tempo teve uma visibilidade que foi bastante boa, uma participação que abriu alguns caminhos que agora veremos se terão uma conclusão, uma redundância nos projetos das juventudes e dos partidos locais, e ao mesmo tempo considero que algo indispensável neste tempo, que é tão marcado pelo ruído, e eu gosto muito de uma pintura que se chama Música Surda, em que vemos um homem com um violino e sem o arco, ou seja, exemplifica sem cordas o instrumento, o que exemplifica que é um tempo em que se ouve um ruído exacerbado, em que necessitamos mais de música que é harmoniosa, que estabelece uma linguagem, e eu penso, e também louvo os meus colegas e a participação deles, que foi fantástica nesse capítulo, no sentido de promovermos um diálogo aberto, uma conversa franca e rica dos diversos pontos, em termos de argumentação, em termos de honestidade, em termos de respeito pelo lugar e pela voz do outro, e em simultâneo também pela elegância que todos tiveram ao não atacarem os adversários de debate, se assim podemos até chamar, e penso que ficamos, e que eu fiquei pessoalmente,
com uma ótima imagem dos nossos jovens e das associações que participaram. Correu bem, sim. Meus jovens, chegamos então ao fim do programa de hoje. Para terminar, vamos ficar com a partilha da semana, e esta semana quem nos traz a sugestão, claro, é o convidado. Ele vai nos trazer